Olá, eu acho que você não me conhece, né? Você pode ter me visto no Facebook ou ter visto o primeiro vídeo, o teaser desse canal, mas quem é Denilson Banil? Eu vou contar a minha história pra você, pra gente virar amigos e aí nos próximos vídeos conversarmos mais francamente, mais abertamente, que você me conheça e saiba quem eu sou e o que eu estou falando. Primeiramente, como eu disse, meu nome é Denilson Baniwa. A minha história começa há 32 anos atrás. Na verdade, começa bem antes que isso. Começa bem antes mesmo. Eu vi um processo no Rio Negro chama de descimento. O que é descimento? Descimento? Enfim, descimento é o seguinte: descimento é um processo histórico onde tropas do governo forçavam indígenas a saírem de suas aldeias, de suas terras, para os aldeamentos missionários. Eu vou deixar um link aqui embaixo com um texto sobre descimento, para você entender que processo é esse e o quão pernicioso ele foi para as populações indígenas do Rio Negro. Enfim, meus bisavós vieram de São Gabriel da Cachoeira e se instalaram em Barcelos. Barcelos é uma cidade no interior do Amazonas. Eu vou deixar aqui um mapa, eu espero conseguir fazer isso, eu espero mesmo, que eu não sei fazer isso na edição. Eu nasci num lugar chamado Tari, que foi um aldeamento religioso, missionário, né? Onde tinham diversas etnias ali. Entre as etnias, entre os povos que estavam lá, os Baniwa, que é da qual eu faço parte. Eu sou Baniwa, que faz parte de dois povos do Rio Negro, entre eles Tucano, Tariano, Iratapuia, Dessano, Baré e outros. Tá? Eu vou deixar aqui também uma lista de povos do Rio Negro para vocês conhecerem. Então, eu nasci no Rio Negro, na cidade de Barcelos, mas não na cidade de Barcelos. Eu nasci bem no interior mesmo. Aqui, ó, eu nasci aqui, tá vendo? Esse pontinho aí. Dari, que tem o nome de português de Baturité, ou Barreira também, porque nesse lugar tem uma barreira muito alta, onde o aldeamento fica lá em cima, fica muito em cima assim, e aí você tem que aportar, né, o barco e subir as escadarias de madeira até chegar à aldeia. E depois eu saí de lá porque minha mãe teve a ideia de que os filhos dela precisavam estudar e só existia a continuidade dos estudos no município de Barcelos. Aqui, então eu saí daqui, fui para cá, fui para Barcelos. Em Barcelos, no começo eu não vivi com os meus pais. Meus pais ficaram em Dari, em Baturité, ou Barreira, os três nomes. E eu fiquei vivendo em Barcelos, na casa dos meus avós, estudando. Isso logo nas primeiras matérias assim, escolares, digamos. Alfabetização, né? Uma história muito engraçada desse tempo que vivi sozinho na casa dos meus avós, em Barcelos, enquanto eu estava estudando. Pelo menos que eu lembro, assim, bem marcantes foram duas. Primeiro, a eleição do Collor e o impeachment do Collor de Mello. Eu vi isso, eu não lembro qual a minha idade nessa época, mas enfim, eu vi isso, eu lembro muito bem nos jornais e tudo, assim, e tinha uma TV de tubo, né, na casa do meu avô, um dos meus avós, e eu assisti lá. Outra coisa que, assim, que eu lembro muito bem, que até hoje assim, me causa, nossa, um certo medo, foi que eu assisti Alien, o Oitavo Passageiro. E lembro que eu morri de medo por muito tempo, fiquei muito tempo sem dormir direito, com medo do Alien. Essas são duas lembranças desse tempo, além do tempo de escola, na verdade. Mas aí eu não fiquei muito tempo também estudando, porque
sei lá, não me adaptava muito bem à escola. Assim, eu vim, né, eu vim de uma aldeia, eu vim de um lugar onde todo mundo era livre, não tinha horário, a gente brincava, pescava, enfim. E eu não me acostumei com aquilo de viver na cidade, longe dos meus pais, inclusive. E aí minha mãe me levou de volta e depois nós fomos para um outro lugar, que é no Rio Itu, em Barcelos, que eu saí de lá para cá, fui para Itu, num lugar chamado Trovão, no Rio Itu, onde eu vivi com a minha família por muito tempo. Nessa época, meus pais já não estavam na roça, já tinham saído de Baturité, eles não estavam mais na roça, trabalhando na roça, eles estavam trabalhando com peixe ornamental, que foi a época em que começaram a se descobrir os peixes ornamentais em Barcelos. Então, se você tem um tetraneon, ou um acaradisco, um ciclídeo chamado acaradisco, um tetraneon na sua casa, provavelmente ela vem da cidade onde eu nasci. Ou agora, né, de cativeiro, porque já estão reproduzindo em cativeiro. Mas enfim, foi lá que foi descoberto o tetraneon e o acaradisco também. E meus pais trabalhavam com isso. Eles capturavam esses peixes e vendiam na cidade de Barcelos. E aí eu fui morar com eles enquanto eles pescavam peixes ornamentais para vender para os grandes eu não sei como chamam, as pessoas que têm aquário em casa, as pessoas que têm aquário. E eu já sabia ler e tudo, e eu sempre gostei de ler mesmo. Eu tinha vários livros, minha mãe me incentivava muito assim para ler. Ela me dava livros, eu ia em bibliotecas quando íamos na cidade e ficava lendo. E eu também gostava de desenhar. Inclusive isso, desde pequeno eu gostei de desenhar. E é uma profissão que eu levo até hoje. Eu sou ilustrador, sou designer e o desenho sempre está presente na minha vida. Eu já gostava de desenhar nesse tempo. Inclusive nessa época eu ganhei como eu disse, né, Barcelos se tornou a primeira capital do peixe ornamental do mundo. Tem até um festival lá do peixe ornamental. E no primeiro festival teve um concurso de desenho e eu ganhei em primeiro lugar esse concurso de desenho, desenhando um peixe chamado baru. Eu não vou explicar o que é baru, vou deixar aqui um link, peixe baru, para vocês verem que peixe é esse. Foi com esse peixe que eu ganhei em primeiro lugar. E também ganhei o primeiro lugar de redação, falando sobre peixes ornamentais. Que eu tinha vivência, porque né, eu vivia isso com meus pais na canoa, pescando peixe ornamental. Mas enfim, eu vivi esse tempo no Rio Itu, com meus pais e com meu irmão. A gente brincava, pescava, caçava, pegava muitos peixes, assim, gostava de pescar muito com meu irmão, gostava de andar muito de canoa, de pular do rio, enfim, toda essa coisa de criança indígena mesmo, assim, eu sinto muita falta disso, porque eu não tenho isso há muito tempo e assim, sinto falta disso, desse contato com a natureza, de estar desprendido de todo o problema moderno, enfim, esse tempo foi muito bom. E aí depois de um tempo, minha mãe de novo viu a necessidade de que eu estava ficando mais velho e precisava ir para a cidade e precisava aprender a ter uma profissão. Até porque, lógico, visionária como ela era, sempre foi, ela imaginou que um dia peixes ornamentais não dariam mais lucro, não seria mais uma coisa viável, porque um dia ia acabar, porque assim, não era só meus pais nesse tempo, assim, todo mundo da cidade, muitos indígenas estavam pegando peixe ornamental para vender. E aí eu voltei para a cidade, para a casa do meu avô de novo, e fui estudar o ensino fundamental. Foi muito engraçado isso, porque, como eu disse, já sabia ler e tal, já era criança, mas sabia ler e tudo. E quando eu cheguei para fazer o ensino fundamental, eu fui colocado no final da alfabetização. Só que aí, na sala de aula, cara, assim, eu acabei me destacando um pouco e perceberam que eu não estava na série certa. E aí fizeram várias avaliações e tudo, fiz prova, enfim, e aí me passaram do final da alfabetização para a terceira série. Então eu pulei 3 séries aí da alfabetização, por conta que eu já sabia ler, escrever e me articular, enfim.
E aí eu estudei terceira série, quarta, quinta na cidade. Meus pais, como minha mãe já tinha imaginado, o questão ambiental não estava dando mais lucros, não estava mais sendo uma coisa viável. Eles tiveram que sair do Rio Itu e ir para Barcelos, para morar em Barcelos. Tentar procurar um emprego na cidade, tentar procurar um meio de sobreviver e cuidar dos filhos na cidade. E aí fomos morar em Barcelos, e aí fui morar com eles, enfim. Meu irmão estava um pouco maior também, aí nasceu minha irmã. E aí foi quando a gente foi morar mesmo na cidade. Morando na cidade, a gente, nossa, essa época foi muito ruim, assim, porque a gente era acostumado a viver livre e tudo, e morar na cidade era muito complicado. Meus pais não tinham condições, a gente vivia numa situação muito ruim na cidade, como a maioria dos indígenas que vão para a cidade, como a maioria dos indígenas que saem das suas aldeias e vão morar na cidade, sofrem muito. Preconceito, é pobreza, é violência, é envolvimento com alcoolismo, é envolvimento com violência doméstica, por conta de todo esse contexto urbano que é estranho, entendeu? Assim, quando você vive numa comunidade, numa aldeia, tudo é muito compartilhado, é muito de coisa de família mesmo, sabe? E quando vai para a cidade é tudo muito individual, muito individualizado, e que as pessoas não têm um contato muito grande, então não se ajudam. E esse tempo foi muito difícil pra gente. Muito difícil. E aí meus pais vivendo e trabalhando em trabalhos assim, de subserviência mesmo. Essa época não foi legal. E eu também estava no início da adolescência e também não foi legal para mim, porque a escola era muito ruim, assim, escola com conceitos religiosos, enfim. E como todo jovem indígena, assim, sendo muito sincero, como todo jovem indígena do Rio Negro, seja ele de São Gabriel, de Santa Isabel do Rio Negro ou de Barcelos, eu acabei me metendo em várias confusões, assim, por conta de ser indígena, por conta de preconceito, assim, a gente já estava muito revoltado com muita coisa e era muito sofrimento e a gente tinha que descontar em alguém e era muita coisa, assim. Inclusive eu entendo por que no Rio Negro, em algumas comunidades indígenas, assim, tem uma coisa muito forte com suicídio, porque eu vivi isso com alguns amigos meus, com familiares, até comigo mesmo. Eu cheguei a um tempo que, assim, que eu imaginava, cara, não dá pra continuar assim desse jeito, não dá, assim, é muito ruim a vida aqui, eu nunca vou conseguir fazer nada, a cidade não é pra índio, essa vida não rola, assim. Aí assistia televisão e via coisas assim fantásticas. Nossa, acho que foi daí que começou a minha ideia de querer sair de lá para conhecer novas coisas, porque eu via na televisão, assim, coisas maravilhosas que existiam fora de Barcelos, entendeu? Só que não podia ter, ninguém ali podia ter, na verdade. Isso é muito frustrante, porque você sabe que existem coisas, sabe que existem outros lugares, sabe que existem outras pessoas, mas você está preso ali naquele lugar. Isso dá uma angústia, sabe? Dá um medo, uma angústia muito grande, assim, chega até a depressão, de verdade. Mas enfim, já adolescente eu conheci outros indígenas que tinham um discurso bem diferente do que eu conhecia, entendeu? Que foi aí que eu tive o primeiro contato com o movimento indígena. Eu sempre, como eu disse, vivia nessa situação com baixo autoestima, assim, nossa, e não tinha noção, não tinha perspectiva nenhuma. E aí eu conheci pessoas de São Gabriel da Cachoeira, no caso, um primo, um grande amigo, e uma pessoa que eu admiro pra caramba, assim, nossa, é uma pessoa que eu admiro muito, que eu uso como exemplo para mim, para muita coisa, que é o Bonifácio Baniwa. Eu conheci ele numa reunião indígena em Barcelos,
E meu tio me apresentou ele, na verdade. Meu tio é o Benjamin Baniwa. Oi, tio. Tô aqui nessa tela. Então, meu tio Benjamin Baniwa me apresentou o Boni e falou assim, esse é nosso primo, Baniwa, de São Gabriel da Cachoeira. E foi o primeiro contato que eu tive com o movimento indígena, porque o Boni já estava há muito tempo e ele já sabia muita coisa, e ele sabia sobre direitos indígenas, sobre tudo relacionado à questão indígena. E eu achei aquele mundo fantástico, sabe? Naquele momento que eu participei da reunião e que eu vi outros indígenas falando, contando experiências, falando que a gente tinha direito, falando que a gente tinha possibilidade de mudar a nossa situação, eu fiquei maravilhado. Falei assim, nossa, é isso que eu quero pra mim, eu quero participar do movimento indígena. Então, nessa reunião foi criada a Associação Indígena de Barcelos, a ACIBA. Tá, vou deixar aqui o perfil do Facebook da ACIBA. E aí foi eleito o senhor Clarindo, do povo tariano. Ele é uma pessoa fantástica também, me ensinou muita coisa. E aí, junto com o Benjamin Baniwa, que é meu tio, eles me chamaram para trabalhar na ACIBA, porque eu já sabia trabalhar com computador, mais ou menos, na verdade. Eu tinha feito um curso na escola para trabalhar com computador e tudo, sabia trabalhar mais ou menos, mexer na verdade, e aí eles me chamaram porque eu podia digitar os documentos da associação no computador velho lá na associação. E aí, já na ACIBA, já conheci todo mundo, fotos aqui de quando eu trabalhava na ACIBA, em Barcelos. E aí eu tive a oportunidade de sair pela primeira vez de Barcelos para uma reunião do movimento indígena do Rio Negro. Eu fui para a FOIRN. A FOIRN é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. A FOIRN ela reúne todas as associações indígenas do Rio Negro e cuida de toda a política do movimento indígena no Rio Negro. Então tem a Associação de Barcelos, de Santa Isabel, tem a Associação de Baniwa, do Chié, de Pari Cachoeira, que são outros lugares, e todo mundo se reúne em São Gabriel. E de lá eu não parei mais. Eu voltei a São Gabriel de novo para a FOIRN para fazer um curso de comunicação e multimeios, porque aí eu percebi que outros indígenas estavam fazendo coisas de comunicação, sabe? Jornal, fanzine, tinha até um programa de rádio em São Gabriel que meus parentes Baniwa e Tucano faziam lá, que eu fiquei assim, nossa, tem que fazer em Barcelos isso. E aí eu fui para São Gabriel da Cachoeira e fiz um curso de comunicação e multimeios na FOIRN com os assessores da FOIRN. Tem foto aqui da minha formação, do último dia, na verdade, na entrega do diploma de comunicador indígena. Olha aí, ó. E aí, em 2003, meu tio Benjamin Baniwa estava em Manaus. Ele fazia parte do movimento de professores indígenas da Amazônia. Na verdade era o Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia. E aí ele foi em Barcelos e aí ele falou assim, Denilson, você não quer ir para Manaus, quer trabalhar lá comigo, você vai aprender com o pessoal e você pode estudar lá e tal. Eu já tinha terminado o ensino médio e sem nenhuma perspectiva de fazer nada em Barcelos, porque não tinha nada assim, ou ia. Em Barcelos só tinham duas opções na minha época, ou você servia o exército, né, como soldado para sempre, que não é uma opção, ou você virava servidor público, entendeu? E a outra não era uma opção, porque era trabalhar com extrativismo, sendo piaçabeiro ou pescador de peixe ornamental, que é um trabalho, sim, trabalho escravo, de verdade. Inclusive, o Ministério Público Federal já autuou várias pessoas com prática de trabalho escravo relacionado a piaçava e a peixes ornamentais em Barcelos. Eu falei para o meu tio, assim, lógico que eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui, quero conhecer novas coisas, quero conhecer novas pessoas, quero saber mais sobre o movimento indígena, quero saber como outros indígenas vivem, quero construir a minha história. E aí fui para Manaus em 2003 para trabalhar como secretário do Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia. E aí eu trabalhei com Benjamin Baniwa e com Fausto Mandulão, que é Macuxi de Roraima. Eles eram os coordenadores do conselho.
E aí conheci várias pessoas interessantes lá, assim. Várias pessoas interessantes que me ensinaram muito. Depois que eu saí do Conselho dos Professores Indígenas, eu fui trabalhar na Centro de Comunicação da COIAB. A COIAB é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. A COIAB ela reúne associações e organizações e aldeias e comunidades e povos indígenas dos 9 estados da região amazônica. Então é uma associação, é uma organização muito grande e tinha na época um poder de articulação, um poder de política muito grande. E eu fui trabalhar na assessoria de comunicação da COIAB junto com o Paulino Monteiro, que é um indígena lá da Guatemala, e com o Fidelis de Baniwa. Foi primo e Fidelis de Baniwa. Fidelis de Baniwa é conhecido porque ele fez uma minissérie, ele participou de uma minissérie da TV Globo chamada Média Maria, onde ele era o indígena caripuna de Média Maria. Vou deixar aqui na descrição também sobre Média Maria e sobre Fidelis de Baniwa. Eu trabalhei com esses dois por muito tempo e nessa época a gente criou, junto à coordenação da COIAB, que na época era o Gessinaldo Satere Mauê, a Miquelina Tucano e outros. Um abraço, Gessinaldo, um abraço, Miquelina. Estou aqui agora contando a minha história e muita saudade de vocês. E aí nessa época a gente teve a ideia de criar um programa de rádio indígena na zona norte de Manaus. E o programa era apresentado por mim e pelo Fidelis de Baniwa, e o programa se chamava A Voz dos Povos Indígenas. E ela ficava numa rádio lá na zona norte de Manaus. Aqui uma foto minha e do Fidelis trabalhando. Eu era novinho nessa época, né? O Fidelis também. Nós éramos magros, inclusive. E aí, nessa mesma época também eu fiz parte da Yaquinô. Trabalhei na Yaquinô, que era uma associação de artesanato indígena que reunia artesãos indígenas do Amazonas e vendia a um preço justo e com apoio mesmo aos artesãos. E aí em 2005 eu saí da COIAB, da assessoria de comunicação, fui trabalhar no DICEI em Manaus. O DICEI é o Distrito Sanitário Especial Indígena, é um programa do governo federal vinculado à FUNASA para tratar da saúde indígena, só da questão indígena, com todas as especificidades, as diferenças. É um programa voltado só para a saúde indígena. E aí eu fui trabalhar no DICEI Manaus, que atendia às aldeias próximas a Manaus. Eu fiquei lá até 2007, quando eu saí para trabalhar numa organização não governamental relacionada ao meio ambiente, uma organização bem grande, inclusive. Em 2005 também foi a época que eu finalmente, fui em 2003, que meu tio me chamou para Manaus para trabalhar no Conselho dos Professores Indígenas e fazer faculdade. Somente em 2005 eu consegui entrar na faculdade, que foi na Universidade Estadual do Amazonas, UEA, e sem falsa modéstia, em primeiro lugar, computação. Eu era um índio nerd, eu acho. Enfim, eu fui estudar computação na UEA em 2005 e acabei não concluindo nos últimos períodos que eu saí, porque eu vim para o Rio de Janeiro. Eu conheci uma garota e ela é do Rio de Janeiro e eu vim para cá com ela para conhecer a família, conhecer a cidade, e acabei ficando por um tempo porque também eu entrei na faculdade aqui. No caso, eu fiz publicidade aqui no Rio de Janeiro. Mesmo assim, eu não me afastei do movimento indígena. Eu fui professor do CAF, professor de informática do CAF. O CAF ele é o Centro Amazônico de Formação Indígena. É uma escola que forma indígenas, jovens indígenas, para atuarem em suas aldeias, suas regiões, em vários ambientes, tanto em questões políticas, tanto questões de articulação, questões de biomas, de proteção da terra, de proteção de direitos. E eu fui professor do CAF, professor de informática de algumas turmas do CAF. Ao mesmo tempo também
fiz projetos em faculdades de Manaus para ensinar indígenas da cidade de Manaus que viviam na periferia, ensinar eles a informática. Então eu dei aula na faculdade Salesiano Dom Bosco, na faculdade Marta Falcão, de informática para indígenas, que a minha ideia era que indígenas que viviam na periferia de Manaus, que não tinham condições de pagar curso de informática, que não tinham condições de conseguir um emprego para se manter na cidade de Manaus, pudessem ter uma profissão e assim, pelo menos, ter uma chance de melhorar de vida. Esse foi um projeto meu e de alguns amigos para tentar melhorar a situação dos indígenas que viviam nas periferias da cidade de Manaus. E aí, em 2000, e aí eu continuei morando no Rio de Janeiro, estudando aqui publicidade, e em 2013, eu junto com mais 2 amigos, o Anapuaca Tupinambá e a Renata Tupinambá, nós tivemos algumas conversas e decidimos montar uma rádio indígena. E a gente viu a necessidade e a importância de ter um meio de comunicação indígena. E aí criamos a Rádio Yandê. A Rádio Yandê é a primeira rádio online indígena do Brasil. A diferença dela é que ela é totalmente indígena, ela é feita por indígenas e só tem participação de indígenas nela. E com correspondentes nas aldeias e em todo o território brasileiro. Bom, esse sou eu sou Denilson Baniwa, do povo Baniwa, de Barcelos, do Amazonas, e agora eu estou com vocês aqui para conversar de amigo para amigo e tentar mostrar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi nesse tempo todo e também compartilhar com vocês informações diversas sobre populações indígenas, sobre cultura indígena, dentro do que eu sei, dentro do que eu posso oferecer a vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo, que aí sim vou começar a falar outras coisas, já que agora vocês já me conhecem. Não esqueçam, deem like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, deixe seu comentário, tá, falando sobre o vídeo e sobre o canal e também sugerindo pautas. Até o próximo vídeo.